Olá. Há algum tempo atrás, bota um tempo nisso, eu fiz a leitura de um livro e nesse livro tinha um provérbio, uma máxima de William Blake, que dizia assim: desconheço o pecado cometido pelo ser humano que eu mesmo não seja capaz de cometer. E foi com a mente voltada para este provérbio que eu li o livro que eu vou apresentar a vocês logo depois dessa vinheta criada por mim para este canal. Subir de nível! Bem, o livro em questão foi escrito por Karen Taieb. O título é Eu Te Escrevo de Auschwitz, as cartas inéditas dos prisioneiros do campo de concentração, pela editora Planeta. Ela é uma pesquisadora do assunto e grande parte do que está narrado aqui, escrito aqui, são fatos históricos não ficcionais. Ela preferiu não criar uma novela ou alguma coisa desse sentido. Ela pegou o texto ali, as situações nuas e cruas, e transcreveu aqui para este livro, né? A gente conhece a história da Segunda Guerra Mundial, a gente conhece os horrores que aconteceram durante esse período nos campos de concentração e tudo mais. Mas muito do que chegou, ou muito do que chega até a gente, chega de maneira ficcional, né? É como se passasse por um filtro. Nessa situação aqui desse livro, não. Ela selecionou cartas reais e transcreveu aqui nesse livro. Ela dividiu, então, o livro em 3 capítulos distintos, né, em 3 partes. A primeira parte, então, ela vai explicar o porquê da existência dessas cartas. A primeira parte, então, ela vai chamar de Brief Action. O Brief Action nada mais foi do que uma manobra nazista para que eles pudessem encontrar outros judeus que tivessem escondidos ou refugiados em algum lugar. Consistia em que o prisioneiro ali do campo de concentração recebia um modelo de carta ou um modelo de cartão postal. Ele escrevia para um conhecido seu, da sua família, um conhecido judeu, né, de preferência, ali do seu convívio, e colocava o endereço e mandava para essa pessoa. De posse desse endereço, o regime nazista, então, poderia localizar com mais facilidade aonde os fugitivos, vamos dizer assim, entre muitas aspas, estavam se escondendo, né? Estavam se refugiando. O que me chamou a atenção nessa primeira parte é que existia uma unidade que eles chamavam de UGIF, e era uma unidade israelita, como está escrito aqui, né? Como ela deixou descrito aqui no texto que ela criou. E esse grupo israelita era o responsável para fazer com que estas cartas chegassem nos seus
respectivos destinatários. Quando essas cartas não chegavam nos respectivos destinatários, ou retornavam para o comando, o campo de concentração, ou então eles colocavam em uma espécie de jornal, dizendo que haviam cartas de determinadas pessoas, eles colocavam o nome da pessoa e tudo mais, e que os interessados em receber aquela carta fossem até eles e retirassem as cartas no local. Aí a gente infere o que aconteceria com essas pessoas que fossem até a esse ponto de retirada de cartas, né? Se ele fosse judeu, certamente ele não retornaria para casa. É claro que nesse processo, os prisioneiros ali do campo de concentração perceberam que isso era uma artimanha dos nazistas ali presentes, né? Da pessoa que organizou essa ideia, que não se sabe ao certo quem foi, segundo a própria autora. Não se sabe de onde surgiu essa ideia, mas a ideia existiu realmente, né? Então esses prisioneiros do campo de concentração, percebendo essa artimanha nazista, não escrevia as cartas ou os cartões postais diretamente para as pessoas que deveriam ter sido escritas. Mandavam para amigos, de preferência amigos que não fossem de origem judaica e que também não tivessem nenhuma ligação com o movimento nazista. O modelo era um modelo muito simples. Eles diziam que estavam bem, que estavam trabalhando e que só queriam entrar em contato com eles. Então, esse foi o primeiro momento. Houve também um segundo momento dessa distribuição de correspondência durante esse período, que a autora chamou de cartas clandestinas. Cartas clandestinas. A segunda parte chama-se Cartas Clandestinas, que nada mais era do que cartas escritas por judeus, narrando, entre muitas aspas, as condições nas quais que eles estavam e que não era enviada por judeus e nem por ninguém responsável pelos campos de concentração. É conhecido por todos que não foram só judeus que foram presos, né? Haviam presos políticos, haviam testemunhas de Jeová, haviam homossexuais, existia um grupo de grupos de pessoas específicas que iam parar nesses campos de concentração. E o que acontecia? Esses judeus, então, muitas das vezes encontravam com pessoas da vida comum e que não eram de origem judaica, e essas pessoas se prestavam, né, vamos dizer assim, de intermediário para enviar essas cartas. O judeu, no campo de concentração, escrevia a carta, entregava para um francês que estivesse por ali, e esse francês assinava a carta e enviava para um parente próprio, seu, e esse parente ficava responsável de repassar essa carta para o parente do judeu, no caso, que estava ali preso no campo de concentração. Essas cartas também sofriam uma certa censura, porque os prisioneiros não podiam falar exatamente de tudo que estava acontecendo ali. Mas esses prisioneiros não judaicos, eles tinham a possibilidade de receber uma ajuda externa, né? Que aqui ela colocou como pacote. Eles recebiam pacotes, dentro desses pacotes vinham comida, vinham vestimenta, livro. E então esses prisioneiros do campo de concentração, com a ajuda desses franceses e outras pessoas que tinham
uma certa liberdade de enviar suas cartas sem precisar de seguir um modelo explícito, conseguiam então receber. Eles pediam comida, era o que eles mais pediam, né? De preferência comida que não fosse perecível, que tivesse uma grande duração. Pediam roupas, meia, agasalho, cachecol. Eles não podiam receber remédio, então eles usavam dessa artimanha para poder receber remédio. E muitas dessas cartas enviadas eram respondidas, outras não eram respondidas. Porém, basicamente, pelo que a autora deixou aqui, pelo que a autora falou aqui, sim, a maioria das cartas, 99% das cartas foram respondidas. E eles recebiam, então, era assim que eles conseguiam se manter nos campos de concentração. A terceira parte, ela chamou de liberação. Foi quando o Exército Vermelho, né, a Rússia, finalmente começou a dar cabo da façanha fascista na Alemanha e em todo o resto da Europa, na qual eles estavam tentando colocar as mãos. Durante essa terceira parte, ou a liberação, foi que outro tipo de carta surgiu. Os prisioneiros, que já não eram mais prisioneiros nos campos de concentração, já tinham liberdade de escrever, então eles escreviam para suas famílias, dizendo como é que eles estavam, contando os horrores que eles tinham passado ali durante aquele período, pedindo ajuda para eles poderem ser repatriados, porque eles foram tirados. A maioria das cartas que estão aqui são de franceses, de judeus franceses que foram levados para o campo de concentração em Auschwitz e outros que estavam ao redor de Auschwitz. São cartas doloridas demais para se ler, né? Uma pessoa, é impossível que alguém pegue uma carta dessa para ler e não sinta todo o horror que aconteceu ali, naquele processo altamente destrutivo. A frase que está na thumbnail, né, é uma frase que está escrita aqui, que faz parte de uma das cartas que está narrada aqui. Então, a autora usou, né, vamos dizer assim, desse material para aprofundar um pouco mais a questão do nazismo ali na Segunda Guerra Mundial. Uma das cartas que me chamou a atenção é a carta de uma mãe, que depois de ser libertada das garras dos nazistas, ela escreve para os filhos dela, ela conta os horrores que ela passou ali, que ela apanhou, que ela tinha que acordar 4 da manhã, ir para uma fila no frio, para contagem, e que os soldados batiam nas mulheres que estavam ali, e elas eram chicoteadas, levavam burro, uma coisa assim pavorosa. Pessoas que perderam a vida no campo de concentração, outras pessoas que passavam 15 horas trabalhando, levantavam para trabalhar e dormiam já pensando no momento que tinha que acordar no outro dia, a alimentação escassa, né, que era uma sopa rala com pão seco que era distribuído a eles. Uma coisa bem triste, bem dolorosa, bem sombria. Se eu fosse professor de história, este aqui seria um livro que eu usaria
para dar uma aula de história sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Porque ele é mais próximo da realidade do que os textos ficcionais, né? Os romances históricos que se criaram, embora tenha um pouco de verdade, mas tem assim uma espécie de peneira. Aqui não tem uma peneira. Aqui você vai ler a carta que o prisioneiro escreveu, contando exatamente aquilo que ele sentiu. É um livro para fazer pensar sobre aquilo que a humanidade é capaz de produzir, né? Independente de quem seja. Me leva a pensar um pouco nos evangelhos, né? Como uma pessoa pode querer o mal da outra pessoa se esta mesma pessoa não quer receber o mal, né? Como Jesus ensinou, que a gente não deve querer para o outro aquilo que não queremos para nós mesmos, né? Como é que uma nação pode desejar o mal de uma outra nação se ela não quer receber em troca o mal que ela própria está causando? Para além da questão religiosa, né? É mais da questão moral humana mesmo. Somos seres humanos e precisamos ter empatia, precisamos nos colocar no lugar do outro, né? Mais empatia e menos apatia. Precisamos levantar nossas bandeiras para praticar o bem, para praticar o que é correto. Esta é isso que eu tenho para dizer com relação ao texto, a maneira como a autora escreveu. Uma coisa que me deixou meio chateado foi a maneira como uma certa palavra foi traduzida. A tradutora, ela usou muito a palavra evacuação. E eu tenho problema com essa palavra porque eu acho que evacuar é um verbo que deve ser usado quando você vai tratar de questões médicas, entende? O paciente está evacuando, consegue entender? E eu sei que dá para se usar da maneira que ela usou aqui, mas ela usou muitas vezes, repetidamente, ela usou a palavra evacuação, sabe? Evacuação, 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 que acabou deixou o texto de uma certa forma, do meu ponto de vista, meio pesada. Ela poderia ter substituído por outras palavras, como retirada, como saída, mas ela usou demais o termo evacuação e pesou na estrutura do texto, na estrutura de certas partes do texto. Até por conta da minha ideia de que a palavra evacuar, o verbo evacuar, deve ser utilizado numa situação médica. Daí vocês conseguem entender mais ou menos o que eu quero dizer com isso. Tirando isso, é um livro que eu recomendo para quem gosta de entender da Segunda Guerra Mundial, para quem gosta desse assunto, né? Eu, sinceramente, não vou dizer que eu não gosto. De certa maneira, eu gosto de entender. Então, fica aqui a minha dica de leitura, minha primeira dica de leitura para o mês de agosto, já que esse foi o primeiro livro que eu terminei nesse mês. Não ia nem fazer um vídeo resenha sobre ele, mas esse livro me tomou de certa maneira, né? Tomou meus pensamentos de uma certa maneira que eu pensei, eu preciso falar sobre esse livro. E então, é isso. Eu te escrevo de Auschwitz, as cartas inéditas dos prisioneiros dos campos de concentração, escrito por Karen Tayeb. Existe um memorial que eles chamam de Shoah, onde essas cartas podem ser encontradas e lidas. Então, se você for na França, muito provavelmente você vai conseguir ir até este local e fazer
se você souber ler, conseguir ler, né? E poder ver, então, estas cartas. Bem, são cartas que foram escritas no período de 1942 até 1944, as da Brief Action, e em 1945, então, foram as cartas da liberação, né? Da libertação, que ela chamou de liberação. É isso. Gostando do vídeo, você pode curtir, você pode comentar e você pode compartilhar. Eu geralmente falo para as pessoas não compartilharem se elas não tiverem para quem compartilhar, mas na questão desse vídeo aqui, eu vou te dizer que compartilhe, porque esse é um assunto muito pertinente, é um assunto que está, de certa maneira, ligado com o nosso próprio tempo, já que nós estamos vivendo assim tempos turbulentos, né? Em que tem nações querendo ser superiores, umas superiores do que as outras. Então, para que não caiamos nessa falácia satânica, nessa situação destrutiva, livros assim se fazem necessários. Livros assim precisam ser divulgados, precisam estar em circulação para que as pessoas possam refletir sobre o seu fazer, né? Se o seu fazer não está atravessando de maneira cruel, de maneira ruim a vida do outro. E é isso. Muito obrigado às pessoas que estão chegando, que estão se inscrevendo. Já falei, você pode curtir, você pode comentar, você pode compartilhar. No caso desse vídeo, por favor, se você quiser, se você puder compartilhar, compartilhe. E até o próximo vídeo. Fui!